é uma coisa tão gritante no Brasil desrespeito às mulheres que a gente está num mundo em que nós temos que ter direito a viver. Sou Mara Teles, disputando o cargo de deputada estadual pelo PCdoB. Eu trabalhei com pesquisa, trabalhei com comportamento eleitoral e fui professora. Então isso para mim tem um significado muito grande. De alguma maneira, a universidade se confunde com a minha vida. Eu passei grande parte da minha vida na universidade, discutindo política, e agora eu estou saindo da universidade, mas sem que a universidade saia de dentro de mim, para que eu possa agora não apenas falar e estudar política, mas praticar ação política também. Então tem um enorme significado esse campus da UFMG para mim. Eu nasci em Governador Valadares, na beira do Rio Doce, que hoje inclusive está vivendo um grande problema depois daquele desastre, que não foi um desastre, foi quase um crime, da Samarco. E o Rio Doce hoje, ele passa por grandes problemas, inclusive. Os peixes morreram, aquela população ribeirinha teve que ser expulsa dali. Então, uma das linhas de atuação que eu queria ter no meu mandato seria olhar um pouco para aquela região do Vale do Rio Doce, que está passando por grandes problemas ambientais, além de ter pouco desenvolvimento local. Eu gosto muito de pesquisa, eu gosto muito de trabalhar com dados, com metodologias, com teoria, mas ao mesmo tempo também fiz teatro, ao mesmo tempo também eu fiz uma especialização em História da Arte, aqui em Belo Horizonte, fiz mestrado, fiz doutorado, morei fora do Brasil, fui para o Big Brother Brasil, agora eu sou candidata, mas já escrevi livros, já plantei árvores, já fiz tudo. Então acho que eu tenho agora uma maturidade para poder fazer pelo país, fazer pelas pessoas tudo aquilo que as políticas públicas fizeram por mim. Porque, na verdade, eu estudei no UFMG, mas eu fui muito dependente das políticas de assistência estudantil, quando eu era uma estudante ainda de graduação. Então, eu tinha apoio para os restaurantes, eu andava a pé quilômetros para poder estudar. Então, eu sou um pouco fruto das políticas públicas para as universidades. Então, eu acredito que eu, como professora universitária, que fui fruto de políticas públicas, eu tenho que devolver ao público tudo aquilo que o Estado me deu e devolver em forma de boas e melhores políticas públicas, sobretudo para as mulheres, porque a questão do machismo ela não existe só dentro da sociedade. Dentro das próprias universidades, que é um microcosmo da sociedade, você tem a reprodução de comportamentos também que excluem as mulheres. Então, assim, você vê poucas reitoras, você vê, no máximo, chefes de departamento. Quando você vai para um congresso, por exemplo, você nota que as mesas ainda, as grandes exposições, as pessoas que são chamadas para os grandes debates ainda são homens. Por mais que você trabalhe, você é pouco citada nas bibliografias. Se o homem falar assim, a terra é azul, e a mulher falar que a terra é azul, é a fala do homem que será citada uma pesquisa científica. Muito embora nós sejamos excelentes pesquisadoras tanto quanto os homens. Então essa questão da exclusão da mulher, da invisibilidade da mulher, ela não ocorre só na política, ela ocorre também dentro das universidades. O Brasil é um país cujas guerras elas são invisibilizadas, né? A guerra da violência contra as mulheres. Eu já tive problemas de violência física contra mim quando eu era bastante jovem. Eu fui morar no Rio e eu tive algumas tentativas de violência sexual. Fui para lá na delegacia, por exemplo. Então, para mim foi muito difícil a minha saída do interior de Governador Valadares para ir para os grandes centros, no caso o Rio de Janeiro. A primeira graduação que eu tentei foi no Rio, e a razão pela qual eu não terminei a graduação, mal comecei a minha graduação, era pela violência, pelas tentativas de violência sexual e assédio sexual enormes que eu tinha no Rio de Janeiro. Eu sou uma feminista porque eu acredito na igualdade, porque eu luto pela igualdade entre os sexos, preservando as diferenças que existem entre eles, que são apenas biológicas, e na construção da ideia de uma mulher que se emancipe. Mas emancipar tem uma questão muito interessante, eu até discuto com algumas mulheres. A emancipação feminina passa pela autonomia financeira. Você não se emancipa apenas porque você se empodera e passa a ser valorizada. Você tem que, inclusive, lutar por coisas muito básicas no Brasil, que é o direito ao igual salário
no exercício da mesma função. No serviço público não, você tem um concurso, eu sou concursada, então nós todas temos salários iguais entre homens e mulheres nas universidades e no serviço público. Mas isso não acontece no mercado. Então a luta pela emancipação das mulheres no Brasil ainda ela é uma luta às vezes por questões muito básicas. Qual a questão básica? O direito de andar no ônibus como eu ando e ninguém passa a mão na sua bunda. Por exemplo, isso é básico. Não deveria, mas no Brasil o mais comum é assédio das mulheres trabalhadoras dentro de ônibus muito cheios, onde ela é encoxada. Então eu acho que o fato de ter saído de casa bastante jovem, ter que enfrentar um mundo muito jovem, fez com que eu tivesse muita coragem para enfrentar os desafios de uma mulher no seu dia a dia, desde ter que pegar um ônibus sozinha de noite, a ter que criar uma filha também basicamente sozinha, porque existe o aborto masculino, né? Aquela ideia de que você tem um filho, mas você não se responsabiliza pelo seu filho. Então eu acho que o fato, a minha trajetória de vida, muito mais do que os grandes livros, é que me ensinaram que o feminismo é a principal forma de você sobreviver num país tão desigual quanto o Brasil. Se você não for uma feminista no Brasil, você não vai conseguir sair de casa, você não vai conseguir sonhar, você não vai conseguir ser alguém que valorizado pelo seu próprio grupo social.